Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, do Leandro Carnal como organizador, né? História na sala de aula, conceitos, práticas e propostas. Uma obra do Ministério da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional, do PNBE, né? Programa Nacional Biblioteca na Escola, do professor, livro de 2010, da editora Contexto. Essa obra aqui, ó. A presente obra é, antes de tudo, uma declaração de amor ao ofício de ensinar história. 14 profissionais reconhecidos da área unem suas experiências e concepções em um livro que lança novas luzes sobre o trabalho do professor, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E, ao contrário de outras obras do gênero, o livro não fica apenas na discussão de teorias. A partir delas, questiona certas práticas de sala de aula e propõe outras, mais eficazes para despertar o interesse dos alunos pela matéria e mais compatíveis com a responsabilidade social do historiador. O livro é também um libelo em defesa das aulas de história que, em tempos de informação instantânea e alta competitividade profissional, corre o risco de perder espaço para disciplinas tidas como mais práticas e úteis na preparação do estudante para o mercado de trabalho. Não podemos abrir mão de apresentar nossos jovens ao patrimônio cultural da humanidade. E qual é o papel do professor se não estabelecer uma articulação entre o patrimônio cultural da humanidade e o universo cultural do aluno? É comum ver professores frustrados porque não conseguiram dar toda a matéria ao longo do ano letivo. Mas será que sobrecarregar os alunos com uma profusão de datas e nomes é o melhor caminho? Este livro defende uma forma mais eficaz de lecionar história, estabelecendo um vínculo entre o patrimônio cultural da humanidade e o universo cultural do aluno. É possível demonstrar a atualidade de fatos tão cronologicamente remotos quanto a situação das mulheres na Idade Média, a insatisfação dos plebeus na Roma Antiga ou as aspirações ambíguas dos burgueses do século XVIII. Basta selecionar conteúdos que realmente fazem sentido. A informação só se transforma em conhecimento quando selecionada, depurada, discutida, organizada, assimilada. E produzir conhecimento é o grande desafio do professor de História. A presente obra sugere e discute estratégias para que esse objetivo seja cumprido. O primeiro capítulo, Por uma História Prazerosa e Consequente, critica a superficialidade do ensino na era da informação instantânea e prega a necessidade de valorizar o conhecimento humanista. Ensino de história, conteúdos e conceitos básicos já ajuda o professor a estabelecer critérios para selecionar os conteúdos das aulas. Enquanto a educação para um mundo em transformação chama a atenção para a necessidade de o professor estar atento e atualizado sobre o que se passa no mundo. A transversalidade e a renovação no ensino de história propõem a valorização do ensino por conceitos, para que o aluno consiga relacionar acontecimentos históricos de épocas diferentes. Novas formas de abordar o ensino de história vislumbram as transformações e desafios que o professor terá pela frente. A segunda parte do livro apresenta visões inovadoras para o ensino de temas essenciais no currículo do ensino fundamental e médio: História Antiga, Idade Média, História Moderna, História da América, História Contemporânea, História do Brasil e História das Religiões. História na sala de aula serve, portanto, ao professor interessado em aprimorar o seu desempenho profissional e tornando as aulas mais proveitosas para os alunos. Interrogar o passado a partir de questões que nos inquietam no presente é a chave para cumprir a missão de ajudar os estudantes a entender o mundo em que vive, dando-lhes condições de contribuir para torná-lo melhor. Vamos lá um pouquinho da obra, então. Agradecimento, né? Todo agradecimento comete injustiça de omitir nomes. Qualquer obra é fruto do esforço de muitas pessoas. Para agradecer a todas, eu gostaria de destacar um nome particular: Carla Bepinski. Desde o início ela trabalhou mais do que o simples tecer editorial, já bastante complexo, e tornou-se uma verdadeira coautora da obra. Muitas pessoas se esforçaram, mas sem a Carla este texto não existiria. Muito obrigado. Vamos à parte 1, as abordagens, né? Por uma História Prazerosa e Consequente, do Jaime Pinsky e da Carla Bassanese Pinsky, né? Vamos ao problema, a proposta e a favor do conhecimento humanista, né? As grandes mudanças políticas e econômicas ocorridas no final do século XX causaram muita perplexidade entre professores e estudantes de história em geral, criando em certos círculos atitudes de ceticismo com relação ao próprio conhecimento histórico, o valor do ensino de história nas escolas e o seu potencial transformador. Por outro lado, diante da difusão das novas tecnologias globais, questiona-se e até duvida-se da eficácia educacional dos livros, considerados com frequência um meio de comunicação desinteressante e obsoleto.
da utilidade dos professores como agentes de ensino, tidos como comunicadores inábeis e incompetentes, e das propostas curriculares ligadas às realidades nacional e local, vistas como inadequadas e ultrapassadas. Procurando acompanhar as mudanças dos novos tempos, muitos professores acabam comprando a ideia de que tudo que não é muito veloz é chato. Na sala de aula, o pensamento analítico é substituído por achismos, alunos trocam a investigação bibliográfica por informações superficiais dos sites de pesquisa pasteurizados, os vídeos são usados para substituir e não complementar livros, e o passado, visto como algo passado, portanto superado, tem tanto interesse quanto o jornal do dia anterior. Em resposta, tudo isso aqui, cara, é uma crítica do que o Brasil Paralelo e a Kátia Benedetti falam sobre educação. Isso é sempre questionado, criticado, mesmo no âmbito do construtivismo e da educação supostamente esquerdista do Brasil, né? Em resposta às decepções com o socialismo, seja real, seja idealizado, e ao avanço sem grandes obstáculos da ideologia neoliberal, o desencanto com qualquer projeto ideológico que contemple um comprometimento com a diminuição das desigualdades sociais e os valores humanistas, parece tomar conta de grande parte dos profissionais ocupados com ensino-aprendizagem, particularmente na área de história. Nos meios mais inquietos dos anos 60 e 70, acreditava-se que convicções políticas bastavam para fornecer todas as respostas e nortear as práticas de ensino. Não havia por que perder tempo com investigações cansativas e análise de situações concretas, pois em qualquer período da história, em qualquer latitude do planeta, era possível identificar os bons e os maus, quem era nosso e quem era deles. Crítica e política, estricto sensu, valiam mais que o estudo. Hoje tais posturas estão superadas e temos consciência de que pagamos todos muito caro pela nossa leviandade. O conteúdo da disciplina foi deixado de lado, a erudição foi considerada coisa de snobs e a leitura da história foi duramente prejudicada por tal simplismo. Hoje se sabe que estudar história, interpretá-la, ensiná-la não é fácil, como parecia, um instrumento de propaganda ideológica ou de revolução. Porém, no lugar, olha só, criticando a educação revolucionária comunista, né? Porém, no lugar da utopia abandonada, parece ter ficado um vazio. Tudo bem, acusamos a pancada que recebemos com o fim de certas utopias e a aparente vitória de um modelo de mundo voltado para o consumismo desenfreado, a existência de uma única potência hegemônica, o comprometimento de modelos teóricos tidos como catecismos para muitos, né? Mas após o atordoamento inicial não podemos correr o perigo de, junto com a água do banho, jogar fora também o bebê. Abandonando juntamente com as utopias ultrapassadas, o idealismo de educador e a utopia da mudança, descartando toda a leitura junto com os materiais didáticos ineficazes e apostando todas as fichas na redenção dos computadores e audiovisuais de qualidade discutível. Atirando na mesma lata de lixo do conteúdo ensinado, o dogmatismo simplista do marxismo ortodoxo e a noção de processo histórico ou a concepção de seres humanos como sujeitos da história. O grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar nosso olhar às exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal, que parece estar empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é possível desenvolver uma prática de ensino de história adequada aos novos tempos e alunos, rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia. Historiador e professor sem utopia é cronista e sem conteúdo, nem cronista pode ser, né? Ao mesmo tempo que condenam no discurso o pragmatismo e o materialismo dos novos tempos, né? O pragmatismo do Dewey e o materialismo dos comunistas, as escolas parecem ter esquecido sua parcela de responsabilidade da formação humanista dos alunos. E é algo que o Olavo de Carvalho muito defende, e inclusive é algo que tem sido defendido, né, mais recentemente nas universidades. A educação humanista está completamente por fora, está completamente ultrapassada. Está falando de uma educação da época do regime militar, da década de 80, logo pós-regime militar, né? Como estabelecer contrapesos ao materialismo irresponsável da sociedade, tendo como meta apenas a preparação de máquinas de responder perguntas no vestibular? Ao substituir aulas de história drasticamente reduzidas em muitas escolas por disciplinas mais práticas e mais úteis, como computação ou gramática normativa, por exemplo, abre-se mão de um instrumento precioso para a formação integral do aluno. Queira ou não, é impossível negar a importância sempre atual do ensino de história, por que nem os professores de história leem essas obras, né? E muitos estão de fato ultrapassados e ficam doutrinando realmente em sala de aula, né? Nas palavras do historiador Eric Hobsbawm,
Ser membro da comunidade humana é situar-se com relação ao seu passado este que é uma dimensão permanente da consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e padrões da sociedade. A história é referência, é preciso, portanto, que seja bem ensinada. No momento em que relevantes mudanças vêm ocorrendo na área de história, o historiador está sendo cada vez mais valorizado, menos pelo Bolsonaro, né, que não aprovou a profissão, né, a regulamentação da profissão. E outra coisa, né, o que eles chamam de neoliberalismo aqui é essa educação tecnológica superficial, né, que é de internet, de Wikipédia da vida, né. O historiador está sendo cada vez mais valorizado, as pesquisas dão conta de objetos cada vez mais amplos, a informática e a internet facilitam imensamente a parte mecânica do trabalho de investigação. Profissionais são chamados para explicar o mundo na mídia, historiadores são convidados a trabalhar com planejamento urbano, com projetos turísticos, como consultores editoriais e empresariais. Certos livros de história tornam-se best-sellers e novelas e filmes de época alcançam grande sucesso de público. Muitas escolas parecem caminhar na contramão da história, em todos os sentidos. Né? Assim, um pouquinho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar no conteúdo deste canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1019 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de um conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.